Agora na Mix, a gente fala de saúde de um jeito diferente. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Olá, bom dia. Domingo 14 de junho de 2026, no ar mais um programa Médico da Gente. Diretamente dos estúdios da Rádio Mix, a melhor mix do Brasil, 103.9. Hoje, domingo, dia 14, nós vamos dedicar este programa a duas grandes especialidades médicas, a infectologia, com o seu progenitor, a doenças tropicais, com o professor Kleber Luiz, não é? Consultor da Organização Mundial de Saúde, médico infectologista, pesquisador, não é? Bastante conhecido e renomado profissional aqui do Rio Grande do Norte. E, do outro lado, o professor Arnóbio da Penha Pacheco, professor do Departamento de Dermatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é? Um dos mais experientes dermatologistas do país, e que hoje vamos discutir assuntos relacionados às duas especialidades nos primeiros blocos. E depois, então, falaremos um pouco sobre as novidades do Congresso que o doutor Arnóbio vai falar em relação às doenças crônicas. Vamos, então, começar. O tema é as zoodermatoses, que são as doenças dermatológicas produzidas ou ocasionadas por animais. E vamos pedir ao doutor Kleber Luiz que inicie o programa falando um pouco sobre a situação das zoodermatoses, a experiência dele, e em seguida o doutor Arnóbio vai falar também da sua experiência. Bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com o Fernando Suassuna e o professor Arnóbio para discutir as infecções, né? Essas zoodermatoses são doenças infecciosas praticamente restritas à pele, sem lesões profundas, embora em algumas situações excepcionais possa acontecer, e geralmente há um fator de exposição. As pessoas vão ter contato com areia, com água ou com algum animal, e nesse sentido elas podem se infestar e desenvolver as doenças causadas por esses parasitas. É um tema interessante. Aparentemente as pessoas acham que elas não existem, mas elas estão bastante presentes na nossa comunidade, afetando as pessoas com uma condição social menos favorecida, mas também pessoas de uma condição social mais favorecida, porque o contato dos seres humanos na atualidade com os animais e com a natureza tem sido bastante importante. Então essas seriam as palavras iniciais dessas zoodermatoses. Doutor Arnóbio Pacheco, nosso decano aqui da dermatologia, saudações iniciais e também sua visão também inicial sobre esse assunto, as zoodermatoses, né? Tem as fitodermatoses, que são, né, geralmente dos fungos, né? E como é que a gente vê essa situação dentro do contexto da dermatologia atual, que tem tantas doenças crônicas, mas as doenças antigas estão também sendo bastante frequentes? Bom dia a todos, bom dia doutor Fernando, bom dia doutor Kleber, prazer aqui participar do programa Médico da Gente. As zoodermatoses, né, dermatoses zooparasitárias, são muito frequentes, né? E é uma gama de afecções que surpreendem e estão sempre presentes na nossa prática clínica diária, né? De todas as zoodermatoses, a número 1, a mais frequente de todas, é a escabiose, também chamada de sarna. E a escabiose pode ser um diagnóstico muito simples e, às vezes, muito difícil, tanto para o clínico como até mesmo para o especialista. Agora, o que nós temos que realmente definir é o diagnóstico, porque o tratamento tem que ser bem específico, porque há muita dúvida em relação a outras doenças que causam prurido. Que o principal da escabiose é o prurido,
que aliás é um prurido noturno, que é importante já na história clínica, é mais intenso à noite, porque as fêmeas, né, do ácaro são noctâmbulas, elas se movimentam mais à noite. E essas fêmeas, elas penetram na camada córnea, produzindo túneis, e liberam toxinas na pele, que causam, né, o prurido, a coceira, que muitas vezes é muito intensa. E existem casos muito graves de escabiose, como é o caso, por exemplo, da sarna crostosa, da sarna norueguesa, que produz lesões crostosas muito intensas, mas que, felizmente, hoje é bem raro, é muito difícil de a gente encontrar. Mas a escabiose faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos realmente destacar a importância do diagnóstico correto, porque, na realidade, é um sofrimento. E, para já antecipar alguma coisa importante para o diagnóstico, além do prurido noturno, que a escabiose muitas vezes acomete várias pessoas de uma mesma família. Então, quando não acontece em membros da mesma família, uma pessoa somente, já é importante suspeitar que não seja escabiose. E o próprio paciente, às vezes, ele duvida do diagnóstico quando não tem outros parentes apresentando o prurido, né? Eu já presenciei questionamento de diagnóstico de escabiose, que o paciente não aceitou o diagnóstico e me procurou, e eu lhe perguntei: por que você está duvidando do diagnóstico? Não, porque as outras pessoas lá em casa, ninguém tem coceira. E o pior é que o paciente tinha razão, né? Nessas situações eu já vi vários casos. Então é importante seguir todo o roteiro para ter um diagnóstico seguro. E na dermatologia nós seguimos o roteiro, que é o seguinte: identificação das lesões e topografia. Então, na escabiose, as lesões são vesículas, pápulas, eritema, escoriações, que se agrupam em áreas de dobras, principalmente dobras axilares, inguinais, interglúteas e principalmente interdigitais. Mas existem casos atípicos, né, que a gente tem que estar sempre atento para ver as variações que podem dificultar o diagnóstico. Então, identificando as lesões, identificando a topografia, que é essa localização em dobras, né? E é muito importante também uma lesão chamada túnel acariano, que é uma lesão linear, pigmentada, vesiculosa, que nem sempre está presente, mas quando nós identificamos, é patognomônico, já favorece muito o diagnóstico. Doutor Kleber. A escabiose é, de fato, uma doença, na maioria das vezes, não é um desafio diagnóstico, né? É fácil, a gente faz 2, 3 perguntas e praticamente você sela o diagnóstico. Uma coceira que a pessoa tem, predominantemente noturna. Em geral, a face não é afetada, né? Está presente nas dobras, mas acontece que existem milhares de outras doenças que dão coceira, né? Obviamente que os dermatologistas são os especialistas nesse tema. Mas eu diria que, por exemplo, se a pessoa vai à unidade de saúde, né, e tem um prurido importante, é fundamental, de fato, que se pergunte se há outras pessoas na escola, outras crianças na escola, se há outras pessoas na creche, outras pessoas em casa que tenham uma coceira de mesmo comportamento. Essa chave diagnóstica é bastante importante. No sentido das doenças associadas à escabiose, por exemplo, nós sabemos que o paciente que sofre pela infecção com HIV, o vírus da AIDS, ele pode ter um comprometimento da pele que se caracteriza por coceira, que seria uma dermatite relacionada ao vírus do HIV e que muitas vezes confunde com a escabiose, ou até mesmo ele também pode ter uma escabiose mais significativa. E há um vírus que nós temos vários casos lá no nosso ambulatório na quarta-feira de manhã, lá no Instituto de Medicina Tropical, que é o vírus HTLV.
Esse vírus é bastante frequente, é um vírus transmitido frequentemente pela amamentação, afeta predominantemente as pessoas de natureza de origem negra e que dificulta, inclusive, até às vezes o diagnóstico da lesão de pele, que é o HTLV. Então, as pessoas que têm o HTLV, elas têm uma chance maior de fazer uma escabiose gravíssima, né, se comportando, como o professor Arnoldo comentou, tipo uma sarna norueguesa. E lembrando que a sarna norueguesa, não só ela é difícil de tratar, como ela tem uma alta contagiosidade. Então, ela é uma doença, embora a escabiose seja considerada uma doença contagiosa, claro, ela é transmissível pelo contato entre as pessoas de uma mesma casa, a sarna norueguesa tem alto contágio. Inclusive, se um paciente com sarna norueguesa se interna, por exemplo, no Valfredo Gugel, no Giselda, esse paciente deverá ficar em isolamento, porque essa doença é de fato bastante contagiosa. Então, o que eu diria em relação à escabiose, nesses primeiros comentários, é que a escabiose é comum, mas o médico em especial, né, a enfermeira, o agente de saúde, deve estar sempre atento, porque se essa escabiose for muito intensa, né, pensar que pode estar havendo um defeito das defesas. E nesse defeito das defesas, a doença mais frequente, mais comum, né, que afeta pessoas jovens, de idade média ou até mesmo os idosos, é a infecção pelo HIV. E não esquecendo da infecção pelo HTLV. Ambos os vírus, a rede pública faz o diagnóstico. O teste para o HIV é feito na unidade de saúde, chamado teste rápido. Em poucos minutos a pessoa tem o resultado. É importante que o profissional aconselhe o indivíduo que vai ser submetido a esse teste rápido. O HTLV é um pouco mais complexo, não tem teste rápido, mas a pessoa deve ser submetida a esse teste caso tenha uma escabiose muito intensa ou de difícil controle, né? A gente diria uma escabiose persistente, ou seja, você trata e a doença não se resolve rapidamente. Mas eu, aproveitando aqui a presença do nosso professor Arnóbio, há uma dificuldade, por exemplo, por parte dos pediatras, muitas vezes, de dar o diagnóstico da escabiose numa pessoa com boa higiene corporal, né? Primeiro que é difícil você acreditar que alguém que tem boa higiene tem uma escabiose, sempre se acredita ser outra doença, porque de certa forma há um certo preconceito, né, contra a sarna, né, conhecida popularmente como chanha, não é? Então ninguém quer ter chanha, ninguém quer ter sarna, mas assim, é difícil às vezes a família aceitar que seu filho de 3, 4 anos tenha uma escabiose que adquiriu na escola, num parque, em algum local. Então, que dica o senhor daria para que uma mãe suspeitasse que seu filho, a despeito de toda a higiene corporal, tivesse uma escabiose? O diagnóstico da escabiose se torna muito difícil na chamada escabiose incógnita. Naquelas pessoas que têm bons hábitos de higiene, a quantidade de lesões é mínima. Então, tem que ter realmente uma percepção, um exame dermatológico muito apurado para identificar essas lesões e não deixar passar e chegar no diagnóstico. Mas na criança tem algumas conotações, a escabiose tem alguns aspectos. Por exemplo, no adulto a escabiose não atinge o couro cabeludo, já na criança atinge. Então eu costumo dizer, prurido no couro cabeludo, coceira no couro cabeludo. Se não for pediculose, tem tudo para ser escabiose quando se trata de criança. Adulto não atinge couro cabeludo. E no caso da criança, é muito importante as lesões interdigitais, que ocorrem com muita frequência. E o principal diagnóstico diferencial da escabiose na infância é o prurigo estrófilo, que é a reação à picada de inseto, que às vezes confunde muito, né? Sendo que o prurigo estrófilo ocorre mais em áreas expostas, né, de membros superiores e membros inferiores. E afeta a face, quando a escabiose muito raramente pode afetar a face. Para prevenir, para você tratar e evitar que outras pessoas de casa se contaminem,
Ainda é válido a troca de roupa de cama todas as noites? Como é que é? Porque antigamente, né, se dizia que tinha que trocar a roupa de cama, né, e lavar muito bem, esterilizar essas roupas, para evitar que as pessoas que deitassem naquela cama viessem também a adquirir a doença. Isso ainda é válido? É muito importante a higiene corporal e lavar as roupas normalmente. Hoje não há mais aquela recomendação que tem que ferver as roupas. Aí dava uma dificuldade imensa para as pessoas. É verdade. Os ácaros de hoje não são tão selvagens como eram no passado. Eu lembro que o livro de Bekele que nós estudamos, ele recomendava 7 dias de tratamento de escabiose. Quando hoje nós resolvemos com 2 noites, né, 2 aplicações, e repete-se mais uma após uma semana, né, do escabicida. Mas no passado os ácaros eram mais selvagens e nas roupas, né? Mas às vezes ainda existe muita contaminação através de roupa. Eu teve um período não muito recente, eu atendi vários pacientes que trabalhavam num hotel, um hotel até razoável. E depois chegou-se à conclusão que era a transmissão através da roupa que era lavada no hotel. Então o ácaro estava sendo transmitido através da roupa. E aí teve que ser recomendado uma higiene mais rigorosa na lavagem da roupa dos trabalhadores desse hotel. Eu penso que a higiene é fundamental, né? E hoje eu penso que há uma certa dificuldade em fazer a higiene do ambiente da casa, pela dificuldade de contratação de um funcionário. As mulheres todas trabalham, né, os homens trabalham, então não há uma pessoa que fique em casa dedicada à higiene. Então é possível que em algumas casas, por exemplo, a troca dos lençóis principalmente, não é? Ele não se faça de uma forma rotineira e termina perpetuando a presença do ácaro naquele ambiente. Então a perpetuação do ácaro no ambiente termina reinfestando a pessoa, levando a que essa pessoa seja tratada por diversas vezes. Então a lavagem correta, né? A lavagem correta da roupa é fundamental. Tem um caso bem interessante de um português que ele trabalhava num hotel, trabalhava em Mossoró, na Petrobras, e ele frequentava o mesmo hotel sempre que ia trabalhar. E ele veio a primeira vez, eu dei o diagnóstico de escabiose, fiz o tratamento, um mês depois ele voltou. Disse: doutor, eu fiquei bom, mas estou apresentando aqui a mesma coceira. Fui examinar escabiose de novo. Foi umas 3 vezes. Aí eu cheguei à conclusão que era a roupa lá do hotel. Aí eu recomendei a ele: leve a sua roupa de casa, lençóis, toalhas. Foi como o problema foi resolvido. Estava se contaminando com a roupa do hotel que ele frequentava lá. Quando ia trabalhar, ele passava acho que 15 dias em Mossoró e 15 dias em Natal. Esse é um problema. E, por exemplo, nas pessoas que dormem de rede, né, também pode ser um problema, porque lavar uma rede não é como lavar um lençol. Né? É uma coisa extremamente complexa lavar uma rede. Eu particularmente não sei como é que se lava uma rede, né, mas imagino que seja, né, uma rede molhada, uma coisa muito pesada. Então, para aquele homem, para aquela mulher, lavar aquela rede vai exigir um esforço muito grande. Uma rede é sempre muito convidativa. Mas quando eu vejo uma rede num hotel 5 estrelas, eu me abstenho, eu não utilizo já com algum receio, né? Porque às vezes muitas pessoas passam ali e pode ter algum ácaro, né? Quem sabe. Exatamente. Então é uma maneira de prevenir. Em relação ao tratamento, né? A proposta é um tratamento tópico, como você bem falou. Quando é que você usa o tratamento tópico e quando você parte para um tratamento sistêmico? Quais são as indicações, né? Porque existe a possibilidade de você fazer o tratamento sistêmico também. Então, assim, o tratamento tópico é permetrina, isso? E a ivermectina, o tratamento sistêmico, oral. Quando é que a gente decide? Na minha experiência, o tratamento tópico é realmente muito mais efetivo. Não tenha dúvida que a ivermectina, ela elimina o ácaro também é efetivo, mas eu vejo resultados mais concretos, mais rápidos, com
com o tratamento tópico, né? Com o escabicida tópico. Exato. Existe uma regra nas doenças, as doenças da pele que são tratadas pelos dermatologistas. Geralmente o dermatologista vai usar um unguento, uma pomada, um creme, né? Uma loção. É porque isso é a recomendação, a doença está na superfície. Então, tratar essa doença porque é uma das indicações do tratamento direto, né? Não há necessidade, por exemplo, do uso da via digestiva. Você toma o remédio, vai para o estômago, para o intestino, cai na corrente sanguínea até chegar onde está lá o ácaro, não é? Então, é importante o uso da medicação tópica. É fácil, né? Em geral, não tem toxicidade, ou seja, não tem um efeito tóxico para o paciente, né? Efeitos adversos. Você garante que a droga chegou até o local da infecção. Então, o tratamento é claro. Obviamente, se o paciente tem uma escabiose disseminada, uma sarna norueguesa, você tem que lançar mão do tratamento sistêmico. Mas, sendo aquelas lesões interdigitais, às vezes uma mulher com uma lesão inframamária, ali passa o medicamento e o efeito é absolutamente rápido. Uma observação importante é que, realmente, como você falou, na sarna mais grave, na sarna crostosa norueguesa, a resposta melhor é com a ivermectina, mas num tratamento mais prolongado, né? Agora, hoje, com a permetrina, é mais tranquilo o tratamento tópico, porque ela não causa tanta irritação como causavam os escabicidas do passado, como o caso do benzoato de benzila, como o caso do monossulfiram e outros, né? Que eram realmente muito agressivos para a pele e muitas vezes causavam que o paciente, quando usava de uma forma excessiva, descontrolada, causava dermatite de contato por irritação primária, né? Agora, tem ainda hoje casos de dermatites que vêm com complicações adjuntas, como, por exemplo, infecções superficiais, impetigo e eczemas de tanto coçar, e aí limita o tratamento tópico. Aí você tem que, naquele momento, escolher bem a ivermectina. Pela dificuldade. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Estamos voltando do programa Médico da Gente, no nosso segundo bloco. Nós estamos discutindo aqui temas muito importantes, atuais e de uma grande repercussão na medicina, o caso da escabiose. Doutor Arnóbio, que outras doenças, que outras zoodermatoses no campo da dermatologia tropical você poderia citar para completar, inclusive, para fechar esse assunto e logo a seguir passar para um assunto muito importante que é a lavamigras? A escabiose em primeiro lugar. Depois nós temos muito frequente e que acomete muitas crianças a pediculose da cabeça, que é o piolho, né? Dermatose por piolhos. Então, tem casos de epidemias em creches, em escolas. Então, é muito importante, né, a identificação e o tratamento adequado, porque causa um sofrimento, uma dificuldade imensa, até na percepção da criança com relação às atividades escolares, né? Devido ao desconforto, ao sofrimento mesmo, é altamente pruriginoso, né, no couro cabeludo. E, já que tem um grande infectologista aqui na mesa, que é o Dr. Kleber, a pediculose em criança é comum apresentar gânglios infartados na região cervical. E, às vezes, o colega vai investiga, esquece da pediculose que pode estar causando aquela linfadenopatia. Exato. Esses gânglios são motivo de consulta frequente, né, no ambulatório, principalmente da pediatria. A mãe fica preocupada, coloca caroços no pescoço na internet, acha logo que é uma doença maligna e vai ao médico. E muitas vezes, às vezes numa consulta muito rápida, onde não se dedica um tempo para a história médica, para o exame físico completo, então o médico palpa esses gânglios, né, no pescoço, que as pessoas conhecem como glândulas,
e pensa na toxoplasmose, no vírus do Epstein-Barr, no citomegalovírus, e muitas vezes esquece de examinar o couro cabeludo. Então, a principal causa, a gente poderia dizer assim, desses carocinhos que aparecem aqui na nuca, né, próximo ao couro cabeludo das crianças, seria o piolho. Então, às vezes a avó verifica que a criança está se coçando e examina o pelo, né, o cabelo da criança, e vai ver que está lá as lêndias e, obviamente, é o piolho, e está feito o diagnóstico. Então, é importante. Criança, então, tem pediculose porque elas compartilham, por exemplo, numa escola, né, um ambiente, elas estão sempre juntas, e há uma possibilidade de transmissão muito, muito importante. Realmente, os parentes, né, quando vê a criança e vão dizer, doutor, não vi nem um piolho, não, mas ela está coçando muito a cabeça. Aí a gente vai examinar com a lupa e termina encontrando. Aí eu disse, mas tem lêndias, a gente identifica lêndias. Não, mas doutor, mas as lêndias são mortas. Na realidade, as lêndias não são mortas porque são o ovo do piolho que está ali, é um piolho em potencial que vai nascer. Então, ali é a perpetuação da zoodermatose, né? Então, é muito importante identificar não só o parasita, mas as lêndias também, o que favorece muito o diagnóstico. E a lêndia muitas vezes confunde com caspa, sendo que a lêndia é um ovinho que fica preso ao piolho através de uma substância chamada quitina, parece um cimento. Então, ela é muito presa, então ela não destaca, o que facilita a sua identificação. E para tratar a pediculose, temos que também remover as lêndias. Não basta só... o vinagre é muito importante, né? Misturar com o condicionador. E aí passa o pente fino, né? Para remover as lêndias. Faz parte do tratamento. Sim, sim. Outra coisa importante é porque assim, não é tão frequente, mas o piolho não afeta só o couro cabeludo, né? O piolho pode estar presente no corpo, né? Por exemplo, no tórax das pessoas e também na região genital. Não é raro, né? Algumas vezes, não é frequente, a gente atende a pessoa com piolho, não é? E o piolho está na sobrancelha, e a pessoa não consegue ver. Então, o médico consegue ver. É uma coisa relativamente dramática, né? Você olha para o paciente e os piolhos estão na sobrancelha ou na região pubiana. É uma doença considerada uma doença sexualmente transmissível, não é? Então tem que estar bastante atento, porque embora não seja frequente, há essa possibilidade de, pelo menos uma vez a cada 3 anos, a gente vê um paciente com essa manifestação. A pediculose da cabeça, né, do couro cabeludo, acomete muito mais as crianças. Dificilmente adulto vai ter pediculose na cabeça. Homens não, mas mulheres sim, podem ter. E eu vi um caso interessante, pesquisando uma aula que eu fui dar na faculdade, de uma influencer que usou um aplique de cabelos e comprou aquele aplique muito caro, né? E desenvolveu o pediculose, já vinha no aplique o piolho. Achei incrível, né? Então ela ficou horrorizada. Outra situação que eu tive, umas vezes eu estava na minha residência um dia de domingo. Aí tem uma italiana que morava aqui em Natal, que ela era minha paciente, disse, doutor, estou com uma coceira desesperadora na cabeça. E eu preciso muito da sua ajuda. Você tem como me atender hoje? Eu digo, mas a senhora não quer deixar para mais? Não consigo. Eu digo, então vá lá na clínica que eu vou lhe atender. Eu fui examinar e identifiquei que era pediculose. Ela ficou horrorizada. Disse, doutor, eu não posso ter isso. Mas ela tinha uma netinha e adquiriu da netinha. Crianças são muito mais suscetíveis. Obviamente que é uma doença pediátrica, mas lá no Giselda, não raro a gente vê adultos também com pediculose. Mulheres, homens é muito difícil. Mulheres, geralmente mulher, né? E aquela coisa dramática, a pessoa está deitada lá e quando você vê os piolhos caminhando pelo corpo da pessoa. Dizem que a secreção sebácea do homem é um repelente para o piolho. Olha aí. Já li sobre isso. Por isso que não acontece no homem adulto. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre zoodermatoses. Para entrar na lavamigra, Fernando,
Eu gostaria só de citar algumas dermatoses importantes, né? Como, por exemplo, a miíase, que é produzida por larvas de moscas, né? E tem a miíase cavitária, que ocorre em úlceras da pele, e a miíase furunculoide, que lembra muito um furúnculo. E às vezes são diagnósticos muito difíceis, mas é de fundamental importância. Às vezes já peguei, algumas vezes, casos de furúnculo de repetição, e a gente vai examinar e não é furúnculo, é miíase furunculoide. E aí você tem que extrair a larva, né? Fazer uma pequena incisão e remover a larva, que dá alguns centímetros, né? Às vezes até mais de 3 centímetros. E dói muito, é um sofrimento. Essa miíase aí que o professor Arnoldo está falando, recente eu vi uma paciente que teve em São Paulo, né? E São Paulo agora tem muitos condomínios dentro da Mata Atlântica, né? E as pessoas se infestam com essas larvas. E para a gente aqui, como não é uma doença tão frequente, não é fácil dar o diagnóstico, até que muitas vezes a larva aparece dias depois. Então tem que estar bastante atento para essas larvas, às vezes são larvas únicas, grandes, né, que causam a doença. Mas uma coisa muito importante também para a gente entrar na larva migras é a tungíase, o bicho de pé, que é muito frequente, né? E muitas vezes confundem, o leigo, né, confunde com verruga plantar, e que chamam de olho de peixe. Então precisa examinar com muito cuidado para ver se é verruga, se é o bicho de pé, né, a tungíase. E como o melanoma, que é um tumor muito grave, faz diagnóstico diferencial, porque é raro, existem umas formas de melanoma que ocorrem na região plantar. E eu já atendi paciente com melanoma achando que estava com olho de peixe. Então, daí a importância de ter a opinião do médico, de ter o exame do médico para identificar com precisão realmente o diagnóstico. A tungíase é de fato uma doença, essa bem mais frequente, né? Em geral no verão, a gente vê vários pacientes porque eles vão para as praias, né? Há acúmulo de material orgânico e há a proliferação da pulga, né? Ocorre muito na sombra da árvore. Na sombra da árvore, debaixo do pé do cajueiro, né? Na sombra do cajueiro. E lembrando que a tungíase, né, o bicho de pé, é uma doença relativamente simples, tem um incômodo, mas aquela lesão pode se infectar com o Clostridium tetani, né? Ou seja, a bactéria que causa o tétano. Então, se o indivíduo não tiver com a vacinação em dia, classicamente existe o tétano relacionado à tungíase, né, ao bicho de pé. Outra coisa é que principalmente pela manipulação inadequada, né? Exatamente, quer dizer, jamais pegar um espinho, né, e tirar aquele bicho de pé. Espinho de laranjeira. O espinho de laranjeira para tirar o bicho de pé. Esse procedimento deverá ser preferencialmente realizado por um profissional de saúde usando um material estéreo, né, uma agulha estéreo, para fazer a retirada do bicho de pé. E a profilaxia do tétano. Sim. Naquelas formas assim de mais infestação. Deve-se fazer, né? Lembrando que, ainda que eu tenha tomado o esquema completo, passado mais de 5 anos, se eu tenho um ferimento que pode gerar tétano, a gente deve fazer um reforço, né? Vacina sempre se reforça. E bem na sua área também, a prevenção da erisipela, que muitas vezes é uma porta de entrada que pode evoluir para uma erisipela de membros inferiores, né? Infecção pelo Streptococcus. Exatamente. É muito grave. A erisipela é uma complicação grave, né? É uma doença que não é bem valorizada pela população, né? Ainda tem algumas pessoas com aquela cultura de colocar uma fita vermelha para amarrar, para a erisipela não subir. Mas esse streptococo, ele tem a capacidade de produzir uns venenos, né? Que a gente chama de toxina. E essas toxinas podem levar até uma queda de pressão e morte da pessoa. Existem casos gravíssimos de erisipela, né? Como é o caso da erisipela necrótica, né? Que causa uma necrose de toda a área atingida, requerendo debridamento cirúrgico, muito grave, né? Sim, sim. Tanto a erisipela de sua forma necrótica, como a fasciite necrosante, né? Ou seja, toda a pele, ela é um órgão de defesa, né? E ela deve estar sempre íntegra, sempre íntegra. E se você sofre algum ferimento, né? Esse ferimento deverá ser imediatamente lavado com água e sabão. Sabão de lavar roupa, né, água corrente e sabão, para exatamente evitar a contaminação e a entrada de um germe que possa causar uma doença grave.
Tratamento da tungíase é só retirada do... Tratamento não existe assim um tratamento sistêmico, né? Fazer a enucleação, né? Remover com agulhas especiais e às vezes até com bisturi mesmo, né? Com anestesia local. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre zoodermatoses. Estamos fechando aqui o ciclo dos artrópodes, né? Dos ácaros, dos aracnídeos, dos insetos. E agora vamos passar para os helmintos, para os vermes. E os vermes que atingem a pele, eles normalmente estão numa forma larvária, na sua forma, no seu ciclo evolutivo ainda de informação. E uma dessas doenças é exatamente a ancilostomíase, na sua forma larvária humana, né, humana na sua forma larvária, que caracteriza a chamada larva migrans, do Ancilostoma canino, não é isso? E normalmente a infecção ocorre por penetração através da pele. O professor Kleber vai falar um pouco sobre isso, dentro do âmbito das doenças tropicais. O que o senhor poderia orientar em relação a lavamigas, que hoje parece estar aumentando? A lavamigas é uma doença da pele, né? Ela necessita, para que o indivíduo desenvolva a doença, ter contato aonde a larva está presente, que é a areia, né? O solo. Então o indivíduo tem contato com essa areia, geralmente porque andou descalço, mas também porque praticou algum tipo de esporte que teve contato da pele diretamente com a areia, manipulou a areia. Essa é a grande informação que o médico deve colher a partir da história médica, da história clínica do paciente. Ou seja, perguntar ao paciente se antes do início da doença o paciente teve contato com areia. Por exemplo, eu vi recentemente uma senhora que estava com um cachorrinho, o cachorrinho teve contato com areia lá, cavou, ela recolhe o cachorro, bota no braço e desenvolveu uma larva amiga. Seria um contato quase que indireto, né, transmitido pelo contato com o cão que ficou na areia para fazer suas necessidades. Então essa chave, essa informação, porque sem isso, tecnicamente, não se pode desenvolver a lavamigas. É uma doença, em geral, a grande característica das doenças da pele é a coceira, né? A pele é muito sensível e, normalmente, a grande maioria das infecções de pele, elas se caracterizam pela coceira, que a medicina chama de prurido. A propósito, nós falamos de escabiose que tem um prurido muito intenso. Falamos da tungíase, que também coça muito. Dizem no interior que a melhor coceira é do bicho de pé. Né? Nada melhor do que uma rede e um bicho de pé. Exato. Né? Mas, e a lavamigas, então, o prurido é intenso. Né? O prurido é intenso. E o que acontece é que essa larva, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai fazendo um caminho, por isso que é migras, né? Ela vai saindo de um lugar e indo em direção a outro. E esse caminho que ela faz é um caminho não reto, não é retilíneo. Então vai fazendo como um caminho serpiginoso, né? Então um caminho tortuoso. Essa é uma das grandes características da lavamigas, que pode ser um caminho longo, uma coisa mais extensa, mas muitas vezes é um caminho curtinho, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas quando a gente olha a olho nu ou com a ajuda de uma lupa, né, até mesmo a lupa do celular, a gente consegue ver esse caminho e a chave diagnóstica é essa, né? Há um ponto de inoculação e logo em seguida esse caminho, e ela pode estar localizada em qualquer parte do corpo, mas geralmente nos membros inferiores, especialmente nos pés, mas também pode estar nas mãos, porque se você manipular, nas costas, por exemplo, se você se deita na areia, na grama, né? Então esse estímulo que tem agora ao contato com a natureza faz com que você se infeste. Não há necessidade, naquele momento, haver um animal, né? Porque o animal pode ter defecado naquela areia tempos atrás e a larva está presente em busca de um hospedeiro para fazer o seu desenvolvimento. Acrescentando aí, larva migras, também denominada dermatite linear serpiginosa. A forma clínica mais comum é a forma linear serpiginosa, mas existem outras formas clínicas mais raras. A forma papulosa, onde você não vê o caminho
o trajeto da larva, a forma bolhosa e, como você falou muito bem, doutor Kleber, localização mais frequente nos pés, mais facilidade de contato com areia, nas mãos, mas qualquer parte do corpo pode ser afetada. Se o indivíduo pega na areia, põe a mão na face, eu tenho uma documentação extensa de casos de lava-amígdalas, atingindo face, couro cabeludo, orelha, quer dizer, às vezes pega a gente de surpresa. Você falou aí do cãozinho que a madame colocou no colo, e aí surge no abdômen aquela lesão que o cãozinho trouxe areia na pata e contaminou ali. Então, é importante a identificação da lesão. Quando é uma lesão linear serpeginosa, é bem fácil o diagnóstico. Já essas formas mais raras, papulosa, bolhosa, eczematosa, aí realmente precisa de uma atenção maior, né? Como esse caso do doutor Fernando, que nós vimos recentemente, né? Um caso muito extenso, muito grave, que era uma forma papulosa. Ali não aparecia o trajeto linear, né? Mas houve uma eczematização, do tanto o paciente coçar a pele, causou uma irritação enorme, né? O que dificultava mais ainda o diagnóstico, porque, como a gente costuma dizer na prática, né, mascarava o diagnóstico. E passou muito tempo também, quase um mês, e foi feito muitos tratamentos, uso de corticoide tópico, e você sabe que muda, né, o aspecto da lesão. Uma coisa importante, né, é a extensão da lesão, e você agora explicou muito bem, doutor Kleber, também explicou, o problema é que você pode se contaminar em vários locais diferentes, não necessariamente uma forma que está aqui, migrou lá de baixo. Não. Então você pode ter praticamente uma infecção em vários sítios. Há um costume também de se usar gelo para tratar a lava-amígdalas. Funciona? O gelo é apenas para aliviar o prurido, mas não tem eficácia nenhuma sobre a larva, né? É bom. Aí tem que ser o tratamento sistêmico, né? Com antihelmínticos, né? Agora eu queria lembrar que a frequência de lava-amígdalas aqui na nossa região aumenta consideravelmente no período de chuvas. Quer dizer, o indivíduo vai praticar um esporte na areia, um futevôlei que está muito em moda, o beach tênis na areia, quer dizer, aí eu costumo dizer, olha, como foi que aconteceu? Você teve contato com areia onde? Não, foi jogando beach tênis. Eu digo, olha, você pode ir se não estiver chovendo, porque se estiver chovendo o risco de contágio é altíssimo. A areia contamina com muito mais facilidade com as chuvas. É impressionante como aumenta. Então, eu quando começo a receber os casos de lava-amiga no consultório, período de chuva, eu me preparo e digo, começou, vai aparecer. Às vezes tem semana que 3, 4, 5 casos por dia de lava-amígdalas. É impressionante a frequência como é alta. Doutor Kleber, qual o melhor tratamento, na sua opinião, para a lava-amígdalas? A sua opinião e depois a opinião do doutor Arnóbio. Em geral, os antihelmínticos clássicos, né, têm ação sobre esse tipo de verme, né? O albendazol pode ser utilizado. No passado a gente tinha a formulação oral de tiabendazol, né? Lamentavelmente agora só por meio de formulação. Há o tiabendazol tópico, né? Então você pode passar, se for uma lesão pequena, passível de um tratamento tópico, poderia usar o tiabendazol tópico. De fato, cobrir a lesão, usar gelo, não tem ação sobre o parasita. O parasita tem que ser eliminado, e para eliminar esse parasita tem que usar, para traduzir para as pessoas, um remédio que mate o verme, né? E esse remédio que mate o verme vai ser uma pomada de um vermífugo, né? Como se diz, um vermífugo para exatamente matar isso aí. Se for uma lesão mais extensa, múltiplas lesões, pode-se fazer uso de um antihelmíntico por via oral. A minha opinião é o seguinte, é que eu sou do tempo que se tratava com quelene. Alcançou, doutor Kleber? Não. Quelene era uma neve carbônica, um gelo seco que chamavam. Sim. Dava uma queimadura intensa na pele.
destruía a larva, mas destruía a pele também. Era muito doloroso o tratamento, mas hoje em dia não existe mais. Mas eu pego muito no consultório o paciente que chega e diz, mas doutor, eu acho que não é lava-amígdalas, porque eu estou usando o tiabendazol, que é o foldão mais comum, e não está resolvendo. E a minha conclusão é o seguinte, sendo lava-amígdalas, eu já faço tratamento oral, porque não tem outra alternativa. O que resolve mesmo é o tratamento oral. O tópico é apenas um coadjuvante que eu acho até desnecessário. Tomou o medicamento oral, o antielmíntico, né, o vermífugo, está resolvido. E a prevenção, né, evitar o contato com areia contaminada, areia molhada principalmente. E é dose única? Dose única funciona, mas a gente sempre procura dar um reforço, assim, 2 dias, 3 dias. Eu uso mais na minha clínica o albendazol, mas a ivermectina é muito efetiva também. Sim. A ideia da repetição do tratamento é porque o tratamento dessas doenças, em geral, dá uma taxa de cura de 85%, 90%. Mas você precisa garantir o tratamento. Então, no sentido de garantir, por isso que, por exemplo, uma parasitose intestinal, a gente trata e repete com 15 dias, né? Então, na verdade, é para você solidificar esse tratamento, então você precisa fazer a repetição, é por isso, não é porque vai falhar, a chance de falhar é pequena, mas é necessário garantir para evitar uma nova consulta, uma nova ida ao médico, então você já repete o tratamento, é uma forma de garantir. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre zoodermatoses, dermatologia tropical, Dr. Kleber Luiz e Dr. Arnóbio Pacheco. Estamos terminando esta primeira parte do programa, não é? Agradecer ao Dr. Kleber pela presença, para abrilhantar essa discussão. Praticamente eu não falei nada, graças a Deus. E aí foi um debate entre dois especialistas, de duas especialidades diferentes que se complementam. E vamos daqui só um minutinho para o doutor fazer a sua despedida. Bem, antes de me despedir, vou aproveitar só esse espaço, Fernando, para convidar aquelas mulheres que estejam grávidas a participar nós estamos com um estudo de prevenção da infecção pelo estreptococo na mulher grávida. Esse estreptococo, ele vive, né, ele mora no canal vaginal das mulheres e a criança, quando nasce, pode desenvolver uma infecção febre puerperal, uma infecção generalizada e pode comprometer a vida desse recém-nascido. Então, eu estudo com a vacina polissacarídica, com os 4 principais estreptococos do grupo B. E se alguma ouvinte grávida gostaria de participar, pode entrar em contato com a gente, que pode tomar a vacina ou o placebo. Então, a gente agradece essa oportunidade, é sempre bom vir aqui, é um programa de altíssima audiência e sempre com esse perfil educativo para a população. Então, um abraço, professor Arnóbio, e mais uma vez, obrigado. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Estamos voltando ao programa Médico da Gente, agora com a segunda parte. E o tema agora é doenças dermatológicas crônicas, né? E aí, as atualizações, o Dr. Arnóbio acaba de chegar de um congresso, onde novas terapêuticas foram introduzidas ou faladas como em estágios de pesquisa. Então, nós vamos deixar o Dr. Arnóbio bastante à vontade e que ele escolha os temas mais importantes. Vamos falar muito sobre dermatite atópica, uma doença realmente muito prevalente entre nós, entre todas as faixas etárias, e a psoríase também, que é um dos temas importantes, uma das expertises do professor Arnóbio. Professor Arnóbio, doenças dermatológicas crônicas, o que é que o senhor tem a dizer? As dermatoses crônicas representam sempre não só um desafio diagnóstico, como também um desafio no tratamento, na terapêutica. Então, só para dar uma ideia de algumas doenças, citar algumas doenças crônicas, né, que são aquelas de longa duração, que demoram no controle, no tratamento. Então, nós poderíamos citar, por exemplo,
na dermatologia, as doenças bolhosas, que são chamadas de pênfigo, que tem o pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, pênfigo benigno das mucosas, tem uma doença chamada Hailey-Hailey, que é genética, que é um tipo de pênfigo vegetante também. Então, são doenças de difícil abordagem, então, não só do diagnóstico, como também no tratamento. Podemos citar também as colagenoses, onde destacamos o lúpus eritematoso sistêmico e tem também o lúpus eritematoso cutâneo, exclusivamente cutâneo. A esclerodermia e muitas outras doenças que têm associação com a reumatologia também. No caso mais específico que a gente pode citar, um quadro muito difícil de diagnóstico, que é chamada eritrodermia. Eritrodermia é quando tem eritema, avermelhidão e descamação em toda a superfície da pele. É um quadro muito grave e o médico tem que investigar a causa da eritrodermia, que pode ser psoríase, pode ser um eczema atópico, pode ser um eczema seborreico e até casos mais graves de linfoma cutâneo, chamado o principal, a micose fungoide. Então, só para dar uma ideia da importância que é a investigação clínica e laboratorial para definir o diagnóstico de uma eritrodermia. E falar dos casos mais comuns de psoríase e de dermatite atópica, que estão sempre presentes na nossa clínica diária. Doutor Anóbio, uma das doenças que o senhor estuda, não é? É a psoríase. E a psoríase é uma doença crônica, citada como doença autoimune, outros com autoinflamatória, e bastante prevalente. O diagnóstico geralmente é clínico. Raras vezes precisa-se de utilizar o recurso da biópsia para a gente ter o diagnóstico. Como é que está a situação atual da psoríase aqui no estado do Rio Grande do Norte? E quais são como reconhecer, já que o diagnóstico é clínico, como é que a gente pode reconhecer ou a gente suspeitar que um paciente tenha a psoríase? A psoríase tem várias apresentações clínicas, mas de um modo geral, o que caracteriza a psoríase é a vermelhidão da pele e muita descamação. Existe um método semiológico que nós efetuamos, que é chamada curetagem metódica de Brock, que você faz uma raspagem com a cureta na pele, e o primeiro sinal é o chamado sinal da vela, que é a descamação soltando da pele. E você persistindo com aquela curetagem, vai aparecer uns pontilhados hemorrágicos, chamado sinal do orvalho sanguíneo, sinal de Auspitz. Então, para o especialista, a gente consegue identificar bem e fazer o diagnóstico clinicamente. Mas a topografia da psoríase é muito interessante, porque ela tem predominância pelos joelhos e cotovelos, couro cabeludo, e pode afetar outras áreas também, mas é muito frequente nessas áreas mencionadas, né? Ocorrendo também muito em regiões palmoplantares. Tornozelo também? Pode ocorrer, quando afeta a região palmoplantar, pode afetar também tornozelos. Mas é tão diversificada as apresentações que existe uma forma clínica de psoríase exclusivamente nas unhas, chamada psoríase unguial, que o médico às vezes pode confundir com a onicomicose. E eu já me deparei com pacientes tratados como onicomicose por anos, sem conseguir a cura da possível micose, e no caso era psoríase ungueal. E a psoríase é uma doença que, além do desconforto, além
do prurido que pode causar, representa um sofrimento físico e psíquico, porque existe, de um modo geral, assim, uma rejeição aos pacientes que têm psoríase. Nós fizemos uma tese de doutorado sobre psoríase e eu escrevi um livro que fala sobre a qualidade de vida dos pacientes com psoríase. E os relatos dos pacientes são impressionantes, né? Demonstrando, né, o quanto esses pacientes são rejeitados pela própria população. Mas é importante salientar que a psoríase não tem contágio. E, apesar da descamação de causar uma impressão de possível contágio, não existe contágio, não existe transmissão da doença. É uma doença autoimune, por alteração do sistema imune, que essa doença pode se instalar. A psoríase, ela tem várias formas clínicas, não é? E aí eu acho que, como ela tem várias formas clínicas, ela pode se confundir com outras doenças crônicas. Então, quando se fala em psoríase, quando se fala que o diagnóstico é fácil, é clínico, mas aí precisa de um dermatologista para fazer o diagnóstico. Não é uma doença que, quando o clínico realmente começa a fazer a história, começa a fazer o diagnóstico diferencial, vai surgir de inúmeras possibilidades. A psoríase ocorre também em crianças? A frequência na infância é bem menor do que na fase adulta. E, geralmente acima de 20, 30 anos, e pessoas com mais idade, 40, 50, 60 anos, os casos se tornam mais frequentes. A psoríase, os pacientes têm imunidade baixa? Existe, na psoríase existe uma chamada relação com doenças metabólicas, né? Como diabetes, como hipertensão arterial e dislipidemia. E, tanto é que esses pacientes com psoríase, eles podem ter mais propensão a desenvolver doenças cardiovasculares e até infarto do miocárdio. Beleza. Estamos no programa Médico da Gente, agora falando sobre doenças crônicas. Estamos aqui falando sobre psoríase, uma doença bastante frequente, mais comum em adultos, não é? Doença de diagnóstico clínico, doença estigmatizante, não é? E qual foi a evolução? Qual é a evolução da psoríase do ponto de vista terapêutico? Como é que você começou? Como é que você tratava a psoríase quando você estava na residência, né? Posso dizer aqui, né? Claro. 50 anos atrás. Pouco menos. 48 anos atrás. E como é que você trata hoje? Qual foram os avanços históricos no tratamento da psoríase? Porque, como eu converso muito com você, eu sei que você sempre está indo para congressos internacionais, se atualizando. Doutor Leonardo também, Leonardo Pacheco, que é seu filho, e se dedica de corpo e alma ao uso de novas drogas nessas doenças crônicas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós criamos lá na universidade, lá no UOL, em 2010, o ambulatório de psoríase, e logo em seguida foram lançados os medicamentos imunobiológicos. Uma nova era, né, no tratamento da psoríase e de outras doenças crônicas, né? Então, eu fiquei tão entusiasmado quando eu vi os resultados com o imunobiológico que resolvi fazer o doutorado, e a minha tese de doutorado foi exatamente observar o resultado do tratamento na ocasião, 60 pacientes foram acompanhados num período de 3 anos de acompanhamento, com resultados assim impressionantes. O detalhe é que o imunobiológico ele consegue
eliminar as lesões da psoríase e o paciente fica muito feliz com o resultado. Mas o imunobiológico ele precisa de um tratamento contínuo, porque ele é efetivo enquanto ele estiver sendo utilizado. Com a suspensão do medicamento, já a psoríase pode retornar. Mas há muita segurança hoje com os imunobiológicos, já que tem vários grupos de novas drogas mais modernas, mais efetivas e mais seguras, permitindo que o paciente possa fazer uso desses medicamentos a longo prazo, sendo que a dificuldade é apenas o alto custo desses medicamentos. Mas, felizmente, o SUS consegue liberar para grande parte dos pacientes, aqueles casos mais graves, podem ter acesso ao tratamento com os imunobiológicos, o que permite realmente um controle muito efetivo da psoríase. E lembrando que a psoríase não é só uma doença cutânea. Existe o comprometimento articular, a chamada artrite psoriásica, que compromete joelhos, as mãos, cotovelos, e causando artrites às vezes importantes, e realmente o imunobiológico ele consegue o controle muito efetivo, não só da psoríase cutânea, mas também da artrite psoriásica. Mas você me perguntou o que a gente usava no passado, né? A droga mais utilizada sempre foi o metotrexate. O problema do metotrexate é que é uma droga muito hepatotóxica, né? E o paciente tem um limite para usar o metotrexate. Ele não pode usar por muitos anos, porque pode comprometer o fígado, né? E daí a gente tinha também a alternativa com ciclosporina. Mas medicamentos de difícil abordagem, porque às vezes precisava o paciente estar internado, internação hospitalar, e hoje em dia realmente melhorou muito o controle da psoríase com o advento dos imunobiológicos. Quais são os imunobiológicos que são liberados pelo SUS para o tratamento da psoríase? Aqui, logicamente, aqui no Brasil, né? Pelo SUS. Olha, já há bastante tempo foi liberado o primeiro deles, que era o infliximab, né? Que era infusão. O paciente fazia infusão venosa num centro de infusão, geralmente em hospital. E na mesma ocasião chegou o etanercept e depois o adalimumab, né, que é o Mira, que já foi um avanço, mas esse era anti-TNF, né? E havia muita preocupação com relação ao controle da tuberculose, porque o paciente, para usar o imunobiológico, ele precisa fazer uma investigação minuciosa para afastar qualquer possibilidade de tuberculose, né? Inclusive nós fazemos o teste tuberculínico, raio-x de tórax, e agora já tem o IGRA, né? Para investigar qualquer risco de evidência de tuberculose que pode inviabilizar naquele momento, mas o paciente pode ser tratado se tiver algum indício de tuberculose e só depois iniciar o imunobiológico. Hoje já tem muitos outros mais modernos, mas seguem a mesma linha, né, de ação dos imunobiológicos, né, controlando, né, os receptores, as citocinas inflamatórias que desencadeiam todo o processo inflamatório. E atualmente, você falou que é um avanço muito, muito grande no tratamento, não é? Você tem frequentado muitos congressos e existe alguma novidade no sentido de mais resultado, menos efeitos colaterais, algum medicamento por via oral, alguma coisa nesse tipo que possa ser mais acessível aos pacientes? O oral ainda está sendo programado, ainda não chegou.
o medicamento oral, o imunobiológico oral. Mas o maior foco hoje é indicação do imunobiológico para outras doenças, como a dermatite atópica, como, por exemplo, o vitiligo, como os pênfigos, doenças graves de difícil controle, né? Então, toda a pesquisa científica está voltada para também contemplar essas outras doenças crônicas. A alopecia areata, tem casos de alopecia areata que o cabelo cai todo e todos os pelos do corpo, chamada alopecia areata universal, de muito difícil resultado terapêutico. Então já tem imunobiológico direcionado para alopecia areata, para vitiligo, e para dermatite atópica já é uma realidade, né? Para aqueles casos mais graves que não respondem aos tratamentos convencionais, já temos disponíveis alguns imunobiológicos com indicação para dermatite atópica e com efetivo controle. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre doenças dermatológicas crônicas e o manejo terapêutico. Falamos já sobre psoríase, fizemos um passeio aí por várias outras doenças importantes, né? A alopecia areata, o vitiligo. E vamos agora passar para a minha área aqui, que eu estou querendo aprender com o doutor Arnóbio. Dermatite atópica. Nós da alergologia trabalhamos com dermatite atópica, dermatite de contato, né? Cada vez mais se associa a dermatite atópica também a dermatite de contato. O paciente pode ter uma sobreposição de duas doenças. E gostaria de, primeiro, você definir o que é uma dermatite atópica, o que é uma dermatite de contato e qual é como reconhecer quando as doenças estão sobrepostas. A dermatite atópica é uma hipersensibilidade constitucional. A pele é extremamente sensível, já surge na infância, muitas vezes nos primeiros meses. E é considerada como uma dermatite flexural. Intensamente pruriginosa, né? O paciente tem um prurido intenso. Ele se coça desesperadamente. E quando coça, aí é que agrava. Então a dermatite atópica, ela se localiza muito nas dobras anticubitais, nas dobras poplíteas, mas causa lesões corporais em toda a superfície cutânea, couro cabeludo, face, e o paciente termina produzindo uma autoagressão de tanto coçar e de coçar com tanta intensidade, produzindo escoriações, lesões inflamatórias intensas, né, que dificulta muito o controle, né, do processo. Então, essa é a dermatite atópica, que tem relação com a asma, né, com a bronquite, e muitos pacientes que têm dermatite atópica também têm bronquite, também têm asma, né, que é muito na área da sua área de alergia, de imunologia. E a dermatite de contato, ela tem relação mais com o fator desencadeante. A dermatite de contato, a gente sempre prioriza o diagnóstico considerando, em primeiro lugar, a localização e que fatores poderiam causar a dermatite de contato, né? A chamada dermatite de contato por sensibilização e tem por irritação primária. Quando a gente fala, por exemplo, dermatite de contato na face, em mulheres é muito comum perfume e esmalte. Quando a gente fala dermatite de contato das mãos, o mais frequente, os produtos de limpeza, sabão, detergente, água sanitária e tudo mais. Dermatite de contato nos pés, geralmente o calçado, né? As sandálias hoje já estão com produtos melhores, mas antigamente sandália tradicional havaiana causava muita dermatite de contato. Eles melhoraram o produto, que hoje é mais difícil a gente ver. Mas chega a formar o
o trajeto da correia da sandália no dorso do pé. Aí dermatite de contato na cintura, a fivela do cinto, né? Muitas vezes a gente vê dermatite de contato no dedo da aliança, aí o paciente diz assim, é a aliança, vou ter que tirar a aliança. Mas muitas vezes não é o metal da aliança, é o resíduo do sabão, do sabonete, que fica incrustado na aliança e aí causa a irritação primária. Muitas vezes se resolve recomendando que quando lavar as mãos, remova o anel, remova a aliança, para evitar que fique o sabão incorporado, né? Mas existem muitos casos de dermatite de contato, né? Existe a fitofotodermatite, que é causada por limão. Às vezes o paciente tem contato com limão e se expõe ao sol e causa uma queimadura, né? Porque o limão tem uma substância chamada bergamota, que em contato com a luz solar ela causa uma queimadura química. E a lesão é bem patognomônica, bem característica, é um eritema que fica um pouco escurecido. E a história sempre tem que ter o contato com limão, mas às vezes, na clínica, o paciente não recorda que tenha pego em limão. Teve um caso muito interessante que eu atendi uma criança e eu examinei, ela estava com umas manchas nos pés. A mãe disse, essa criança está com essas manchas, e eu fui examinar, identifiquei que era fitofotodermatite. Aí expliquei, olha, senhora, ele teve contato com limão. Aí o médico muitas vezes é rebatido, né? Disse, não, doutor, ele não teve contato com limão. Mas eu disse, mas senhora, isso foi limão. E ela ainda questionando, aí a criança veio me socorrer. Disse, mãe, eu joguei bola com limão. Quer dizer, ele teve contato jogando bola com limão, o limão queimou a pele, causou a fitofotodermatite. Então, sempre tem na fitofotodermatite a história do limão, mas que nem sempre o paciente recorda, né? Que dá muito nas mãos, mas pode afetar outras áreas também do corpo. Então, existe as drogas, as substâncias fototóxicas e as fotoalérgicas. O limão é fototóxica. Fototóxica. Não é? Sensibilização, né? Qual a importância do teste de contato no diagnóstico? O teste de contato é muito importante quando não está bem esclarecido qual é o fator desencadeante. Então, você vai, o chamado PET test, né, que faz no dorso do paciente, faz tipo uns curativos, aplicando vários tipos de substância. E existem kits, né, de cosméticos, vamos fazer para cosméticos, vamos fazer para perfumes, vamos fazer para outras substâncias aí, tem muitos kits para dermatite, para investigar, né? A importância do teste de contato é essa, mas é muito importante realmente a história clínica, né? Principalmente considerando, e eu queria lembrar também, que a pele é um órgão altamente sensibilizante. Então, por exemplo, medicamentos tópicos, antibióticos tópicos, por exemplo, que são usados sistêmicos, deve ser evitado de usar na pele, porque ela pode sensibilizar. Para uma reação sistêmica. E que é uma recomendação precisa para não ser utilizado na pele, e hoje já não existe mais, mas eu ainda alcancei a época que tinha, pomada de penicilina, pomada de sulfa, porque o paciente usava na pele e quando ia tomar a penicilina já estava sensibilizado e desenvolvia uma reação alérgica à penicilina e às vezes grave, né, de anafilaxia e tudo mais. E a prometazina tópica? O famoso Fenergan tópico. E o paciente esse é da mesma linha do antibiótico que eu citei, porque é altamente sensibilizante. E outra coisa, o antihistamínico tópico, a eficácia é mínima. Se tem que usar um antihistamínico, um antialérgico, né, que use sistêmico, mas o Fenergan, né, que é a prometazina, ela não deve ser usada topicamente. E outros que existem aí também, né,
E hoje a gente vê também muitos anti-inflamatórios sendo usados topicamente, mas a gente sempre alerta sobre o risco de sensibilização. Se você for para qualquer UPA ou qualquer serviço de urgência, quando você tem uma reação alérgica, a primeira coisa que o médico aplica é uma prometazina intramuscular e uma corticoide sistêmico. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Vamos para o programa Médico da Gente, agora nos momentos finais, no último bloco, estamos entrevistando o professor Arnóbio Pacheco. Vamos abrir agora uma série especial, não é? E você deve ter muitos casos interessantes, casos que você poderia compartilhar com a gente, casos anedóticos, não é? A sua história de quase meio século de experiência na dermatologia. Eu vou deixar que você nos conte algumas histórias, porque você já falou muito da sua experiência aqui, e a gente precisa explorar o máximo possível desse programa, para que você possa passar um pouco da sua experiência para os mais jovens. O que foi durante esse tempo todo que você milita na área das doenças da pele? Quais foram quais foram as maiores dificuldades? Quais foram os casos assim, mais complicados que você já atendeu? E, em segundo lugar, o que você... e os casos também anedóticos, casos que foram interessantes, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, nesse momento de descontração, a gente possa também usufruir aqui um pouco desse bate-papo com você. Eu tive uma felicidade de fazer residência médica num grande centro de dermatologia no Rio de Janeiro, no Hospital do IASEG. O professor Gline Leite Rocha, uma sumidade na dermatologia. Então, fiz a residência médica, logo em seguida fez a prova de título de especialista, tendo sido o primeiro dermatologista com título de especialista no Rio Grande do Norte. Para meu orgulho, minha honra. E depois tive uma oportunidade maravilhosa de frequentar o serviço de dermatologia da Universidade Federal de Minas Gerais, um centro espetacular da dermatologia brasileira, onde eu fiz o mestrado. Que naquela época que nós ingressamos na universidade, havia essa exigência do mestrado. Então eu fiz o mestrado e agora, por último, já em 2010 iniciei o ambulatório de dermatologia, doenças crônicas, psoríase e imunobiológicos. Consegui fazer o doutorado, mesmo lecionando, sem me afastar das atividades. E passei 5 anos cursando, iniciei o doutorado em 2010 e concluí em 2015. A minha tese foi sobre psoríase, mas o que eu recordo muito da dermatologia do passado, né? As enfermarias eram interligadas ali no Onofre Lopes. E quando eu ia para a dermatologia, eu passava no corredor das enfermarias. Então eu encontrava aqueles nossos grandes mestres do passado. Então eles, quando me viram, professor, vem cá, dá uma olhadinha aqui. Então havia sempre assim achando que a gente com uma olhadinha resolvia tudo. Pior que a gente resolvia mesmo. Mas ele, professor, vamos lá na dermatologia para poder examinar melhor. Mas o pitoresco é esse detalhe de achar que o dermatologista tem que resolver naquele momento. Diga logo o que é isso aqui. Mas aí eu estava numa festa no América, e aí uma senhora chegou: o senhor é doutor Arnóbio? Por gentileza, olha aqui o que eu tenho aqui na minha face. O senhor consegue me dizer o que é isso? Aí a gente fica tão sem jeito, né? Porque não é eticamente, não é correto. E às vezes você errar o diagnóstico por subestimar o exame clínico não é adequado, principalmente como professor, que nós temos que dar o bom exemplo. Mas
Nós estamos agora na era da imagem instantânea, na internet e tudo mais. Outro dia eu estava chegando em casa, num domingo, e um colega disse, olha, minha esposa está com uma lesão na pele. Eu encaminhei para uma colega nossa, dermatologista, e ela, por amizade, ela deu o diagnóstico. Mas eu não estou muito seguro. O senhor pode me atender? Eu digo, posso, claro. E ele foi, realmente o diagnóstico era outra coisa. Tinha sido diagnóstico com uma piodermite e, na realidade, era um herpes simples. Que, por imagem, o erro era possível. Mas um exame clínico bem feito, o diagnóstico é seguro, é preciso. E por isso, e por muito mais, que eu, como dermatologista, e zelando pela ética médica, a gente sempre dá muito valor ao exame adequado, no consultório, na clínica. E muitas vezes a gente recebe mensagens no WhatsApp de amigos pedindo uma opinião, uma orientação. Eu, por exemplo. Você, perdão, porque você é um irmão, mas mesmo com a boa vontade de querer ajudar, eu sempre penso assim, que a gente termina prejudicando, né? Então é melhor mesmo o exame adequado, o exame minucioso, para a gente fazer um diagnóstico com responsabilidade. E eu primo muito na dermatologia para, em primeiro lugar, o diagnóstico clínico. Você fazer tratamento sem ter o diagnóstico é um risco que muitas vezes dá errado. E isso eu vejo na prática diariamente. Eu vejo colegas que atendem em urgência, que às vezes subestimam o exame dermatológico e fazem prescrição. Eu fico às vezes envergonhado. E aí eu digo assim, não foi meu aluno, porque eu sempre primei pelo exame muito rigoroso, muito atencioso, para não deixar passar o diagnóstico. Aquela história do teste terapêutico, isso não é recomendável. Eu não tenho a certeza do diagnóstico, eu acho que é a escabiose, vou passar um escabicida. Aí agrava a situação do paciente, onera o paciente, e aí eu recebo o paciente, e aí eu falo a verdade, olha, não é escabiose. Mas o doutor disse que era, eu digo, mas não é. É uma dermatite atópica, ou é uma psoríase, é outra coisa. E só um bom exame dermatológico, aliás, nós estudamos pelo livro de Bekele, o professor Bekele, que tem um capítulo de semiologia dermatológica. Que maravilha, né? Identificar as lesões, como proceder no exame clínico, na anamnese, na história, valorizar a consulta, valorizar o exame, valorizar o seu diagnóstico e só depois disso partir para o tratamento. E se tiver dúvida, encaminhar para o especialista. Esse é o caminho, né, que a gente realmente recomenda. Aí, lembrando assim de fatos pitorescos, em dermatologia, realmente, nós conseguimos, às vezes, fazer diagnóstico num piscar de olhos. Mas a gente sempre tem que examinar o paciente como um todo. E às vezes, professores nossos do passado, né, que nós tivemos grandes mestres, né, a começar com o doutor Severino Lopes, né, e doutor Hernani Rosado, doutor Ayrton Vanderlei, doutor Ivanilton Galhardos. Nós fomos privilegiados com grandes mestres, né, Fernando? Que realmente nos ajudaram muito, na doutora Giseuda Trigueiro, né? E muitos outros, né? E doutor Irã, da anatomia, né? Irã Diogo Fernandes. Então, realmente, o que nos surpreende é isso, focar na medicina preventiva também, né? Porque hoje tem, na sua área também de doenças infecciosas, as vacinas, né? E hoje,
como a gente está vendo com frequência o herpes zoster, né? E hoje tem a disponibilidade da vacina para o herpes zoster, principalmente naqueles pacientes mais idosos, né? Acima de 50, 60 anos de idade, né? Porque o herpes zoster pode ser muito grave, né? Eu até estava comentando com você antes que uma paciente nos procurou e procurou primeiro o oftalmologista, que ele identificou que ela estava com uma irritação nos olhos. E ela em seguida me procurou, estava com herpes zoster frontal, oftálmico, e depois do diagnóstico eu pedi para ela voltar para o oftalmologista, para ele dar o acompanhamento, porque o herpes zoster pode dar complicações muito graves, né, oculares. Então, além do tratamento cutâneo, neurológico, né, porque a neurite do herpes zoster às vezes é muito intensa, né? Além do tratamento clínico, é muito importante, nesses casos de herpes zoster, a investigação oftalmológica e o acompanhamento para evitar as complicações que podem ser muito graves. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre... o professor Arnaldo está conversando sobre a sua experiência, alguns casos pitorescos. E o professor Arnaldo teve uma formação, como vocês viram, né? Hoje ele é doutor em dermatologia. Mudando um pouquinho de assunto. No passado, os dermatologistas se concentravam muito nas doenças, não é? Nas patologias mais frequentes do nosso meio. E agora a dermatologia está dentro de uma dicotomia, de um contexto de uma dermatologia cosmética, né? E diferente da dermatologia tradicional, terapêutica. Como é que você que é um educador, você que está no meio universitário, como é que você vê isso lá nas residências de dermatologia? Se existe um direcionamento maior realmente para a parte cosmética, ou se ainda existem dermatologistas tradicionais que estão se formando? Na realidade, hoje há uma grande procura pela chamada dermatologia estética. Mas quando se fala na dermatologia, o médico dermatologista com a formação adequada, com título de especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele tem uma formação na residência médica, uma formação completa das doenças, de toda a clínica, e tem uma formação também na parte de cirurgia dermatológica, que é um campo que avançou muito também. Então nós temos, é uma área da dermatologia hoje, a cirurgia dermatológica. E aqueles que se dedicam à cirurgia dermatológica, muitos deles fazem opção pela dermatologia estética, de rejuvenescimento e tratamentos estéticos, que pode ser uma tendência, mas que deve ser feito realmente por um médico dermatologista, um especialista completo, com a sua formação, com o título da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que faz esses procedimentos com toda a segurança. Diferente de outras áreas que nós temos com invasão na estética e com muito risco, né? Porque muitas vezes a gente não vê uma experiência tão necessária para desenvolver essas ações, às vezes muito delicadas, né? E com complicações que muitas vezes chega para o dermatologista, complicações de outras áreas que fizeram procedimentos estéticos e que realmente não era propício, que não era da competência, mas que hoje está se vendo bastante, né? Cursos de estética, que não é nem curso com formação médica, né? Então, realmente causa preocupação, e a nossa orientação é que os colegas realmente procurar, quem precisa de tratamento estético, que procure
um dermatologista ou um cirurgião plástico com a formação e com o título de especialista. Estamos no programa Médico da Gente, falando sobre doenças crônicas. Professor Arnaldo, vamos voltar um pouco ao assunto. Dermatite atópica. Quais são os avanços no tratamento da dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença meio tanto quanto complicada, porque ela tem várias fases, né? Ela tem uma fase inflamatória e bem exudativa, com muitas feridas, e tem uma forma também crônica, já mais, digamos assim, rebelde. E isso tem uma repercussão de um mecanismo diferente. No início é mediada por IgE, né? Interleucina 4, 5, 13, aí depois vai lá para IL-25, IL-33, aí vem aquela forma xerótica, aquela forma, né? E como é que você vê esses novos medicamentos que têm ação contra essas outras vias, né? Que a gente tem a forma mediada por IgE, a forma TH2, que a gente chama, e tem uma forma TH1 lá no final da doença. Existem aquelas formas bem simples de dermatite atópica que cura depois de uma certa idade, né? Que cura espontaneamente, mas que precisa do controle enquanto surgirem as crises. E aí tem que ser realmente um tratamento adequado, com a supervisão do dermatologista, do alergologista e tudo mais. Mas esses casos mais graves, casos crônicos, prurido intenso, com grande desconforto, prejudicando a qualidade de vida, prejudicando as atividades escolares e também até profissionais, esses casos mais graves, realmente hoje, nós conseguimos o controle com os imunobiológicos, né, direcionados para dermatite atópica. A minha experiência com o imunobiológico é mais em psoríase, mas o doutor Leonardo Pacheco, que está na minha clínica também, que é meu filho, ele está muito focado nos imunobiológicos, ele está com uma vasta experiência em pacientes com dermatite atópica grave, que ele vem acompanhando, e um sucesso espetacular. Realmente é um grande avanço. E eu tenho sempre acompanhado junto com ele e observado, né, e feliz com o resultado que hoje está se conseguindo, né? E que anos atrás realmente era muito difícil. Na dermatite atópica, quando você não consegue controlar as lesões, antes da era dos imunobiológicos, você usava medicamentos tanto quanto pesados, ciclosporina, não é isso? Também, ciclosporina, metotrexato. Os antihistamínicos. Os antihistamínicos em doses muito altas. Antibioterapia ocasionalmente, quando necessário, né? Porque há muita infecção secundária, né? Que termina agravando. Então, existem esquemas que se faz ciclos de antibiótico terapia, né, para controle do Staphylococcus e das suas toxinas, né. E são os fungos. Os fungos também são super antígenos na dermatite atópica? Ou... Não, quando as micoses tradicionais, as chamadas dermatofitoses, nós fazemos diagnóstico clinicamente. Examinando o paciente, já identificamos aquelas lesões circinadas, formando círculos. Mas, até estava comentando com o Dr. Kleber, nós tivemos um caso de uma criança com dermatite atópica que teve infecções de repetição e os antibióticos não estavam respondendo, e o Dr. Kleber, com muita sabedoria, solicitou uma pesquisa de fungos e detectou um fungo que estava ali participando do processo, que era uma micobactéria, né, caracterizando uma micobacteriose atípica. E aí o tratamento antifúngico foi instalado e o sucesso foi total com o tratamento. Então é importante que às vezes se investigue também a presença de fungos, né,
que pode ter uma participação importante. Estamos no programa Médico da Gente, doenças crônicas, farmacodermias. A gente tem bastante, né, nos últimos tempos. Os pacientes chegam com história de doenças dermatites bastante, digamos assim, pleomórficas, diversificadas. A gente tem dificuldade de diagnóstico e várias síndromes alérgicas a gente tem observado, não só a síndrome de Guillain-Barré, mas o DRESS, a necrose epidêmica. E uma coisa que a gente chama atenção nessas dermatoses que a gente não consegue delimitar, o problema da fotodermatite, não é? Alérgica. Quais são os medicamentos, quais são os produtos, por exemplo, de um teste de contato que você acha que teria mais ação fotoalérgica, que a gente teria que ter as fotodermatites que eu tenho realmente acompanhado com mais frequência, uso de tetraciclina oral, minociclina, penicilina, sulfas, diuréticos. A fotodermatite ela tem a característica do eritema, da vermelhidão, ficar realmente mais limitado às áreas expostas, né? É como a pellagra também, que é uma fotodermatite. E você examinando, você vê que a área que é coberta pela roupa está isenta de lesões. Está a pele normal e na área exposta o eritema bem intenso, né? Então, essas drogas eu tenho visto com maior frequência. Nós estamos praticamente terminando o programa. Tive uma experiência interessante de uma paciente que ela teve uma reação de fotoalérgica e a gente fez o teste de contato dela e ela estava no local onde ela trabalha, tinha um fardamento que era todo branco. E depois resolveram trocar o fardamento e ela passou a usar um fardamento azul. A partir daí ela começou a apresentar umas erupções na pele e também coceira, um esquentamento na pele. E nós fizemos um teste de contato e deu uma reação muito forte ao cloreto de cobalto. Quando a gente vai ver na literatura, o cloreto de cobalto ele é muito encontrado em corantes de roupas, principalmente azul, cinza, roupas escuras. E a gente notou uma certa relação de casualidade entre quando ela tirou a roupa azul e passou a usar a branca, os sintomas desapareceram. Muito interessante. E então assim, eu achei um caso muito interessante porque a gente não dá muito valor a essa parte de dermatite de contato por roupas, por tintas, né? Tintas das roupas. E eu queria que você desse só um comentário sobre isso. A propósito, hoje eu vi um caso de dermatite de contato bem interessante. A paciente ela fez um procedimento cirúrgico abdominal e aí fizeram um curativo e antes passaram um antisséptico. E esse antisséptico, por algum descuido, ele escorreu. E a paciente chegou lá com uma linha vermelhada do abdômen até a coxa. E ela chegou, doutor, foi o curativo. Porque às vezes o esparadrapo, né, causa uma dermatite de contato, não é raro. Mas eu fui examinar, não estava a área do esparadrapo, não estava comprometida, mas tinha uma linha. A minha conclusão óbvia foi que escorreu, o antisséptico escorreu na hora da aplicação e causou a dermatite de contato. Talvez iodopovidine. Ela não soube dizer, mas provavelmente. E aí teria... Agora, achei interessante o trajeto, né? Parecia uma lesão linear mesmo, né? Estamos terminando o nosso programa, Médico da Gente, bastante movimentado hoje. Doutor Arnoldo, suas despedidas.
Fernando, é um prazer sempre estar aqui com você. Nós somos colegas de colégio salesiano, de Marista, Faculdade de Medicina, sendo do mesmo grupo de estudo. Exatamente. E, por sua causa, eu terminei sendo professor de biologia também. E fomos contemporâneos. E aí, depois nós continuamos sendo professores na universidade, né? Mas com tanta aula de biologia que nós demos, né, a gente terminou tendo assim, uma facilidade para ensinar no nível superior. Comunicar, exatamente. E tipo assim, para dar o recado, né? Porque hoje em dia, às vezes, tem que ser claro, tem que ser mais transparente para as pessoas entenderem melhor. Meus agradecimentos e parabéns pelo sucesso do seu programa, que é cada dia melhor. Vamos até o próximo domingo. Um bom dia para todos. Você ouviu Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. De volta domingo às 7 da manhã, aqui na Mix.